Canal Prédio CFC no YouTube para falar da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras passou pelo Novo Horizontino 1-0, jogo duro, hein? Mas o Palmeiras conseguiu, com a estrela do Endrick, ganhar e chegar a mais uma final, a quinta consecutiva, um negócio realmente espetacular. E o Palmeiras agora vai para 2 jogos contra o Santos, que passou bem pelo Bragantino. Primeiro jogo neste domingo na Vila Belmiro, às 6 da tarde, e o segundo jogo no dia 7 de abril, 6 da tarde, no Allianz Parque. Para mim, o Palmeiras é favorito por se tratar de 2 jogos e pelo trabalho do Abel Ferreira de quase 5 anos e também pela quinta final consecutiva. O Santos está se reconstruindo e bem, pelo menos para o Paulistão, com Marcelo Teixeira, Fábio Carille e o seu elenco, mas em 2 jogos eu vejo o Palmeiras favorito. Vai ganhar o título? Não sei. O Santos pode ganhar dentro do Allianz? Claro que pode. Claro que pode. Mas hoje eu vejo o Palmeiras mais à frente, até por tudo que eu expliquei, pelo trabalho longevo, pelo elenco que tem, vitorioso, e também pelas conquistas da era Abel Ferreira. Entrevistamos Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista de Futebol, a respeito de várias questões relativas também ao futebol de São Paulo. E é claro que ele deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, para mim e para o João Paulo Capelanes, com exclusividade, antes da definição das finais. Antes da definição das finais. E eu comecei perguntando para o presidente Reinaldo se ele almeja ser presidente da CBF, já que o Edinaldo Rodrigues ainda está sub júdice e não sabe se vai terminar o mandato. Vamos ouvir a primeira parte do bate-papo com Reinaldo Carneiro Bastos em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Primeiro, o que depender de mim, dos clubes, de algumas federações que estiveram junto nesse projeto, o Edinaldo sim vai terminar o seu mandato. Eu acho que o futebol brasileiro não aguenta mais um presidente que não termina o seu mandato. A gente precisa sim respeitar o estatuto da CBF e depois o presidente Edinaldo, que já disse publicamente que não é candidato à reeleição, conduzir o processo sucessório da forma que ele entender e tendo toda a liberdade dentro dos estatutos da CBF convocar as eleições para 2026. Então, eu não vejo, não entendo como saudável interrupção do mandato do presidente Edinaldo. Queria fazer uma pergunta para o senhor em relação ao regulamento. Toda vez que um time, ele é, entre aspas, prejudicado por ter feito mais pontos do que o outro, vem à toa no regulamento. E o senhor deu uma vez uma declaração naquele podcast que eu fiz com o senhor e com o Ulisses, que foi emblemático. O senhor falou assim: eu sou um democrata, eu sou um cara aberto aqui a ouvir opiniões diferentes no Congresso Técnico, só que aparentemente os dirigentes, eles não se reúnem para tratar sobre regulamento, os capitães a mesma coisa, e só depois que algum time é, entre aspas, prejudicado, que o regulamento vem à tona. O que o senhor tem a dizer em relação ao regulamento do Campeonato Paulista e entende que para a temporada que vem, de fato, há possibilidade de uma discussão, mais uma, para a mudança desse regulamento que vem há praticamente uma década no Campeonato Paulista? Esse regulamento foi discutido sim, foi discutido com treinadores e capitães na reunião que o Mauro Silva e o Renato fazem entre eles, com os executivos, foi discutido sim com os presidentes de clubes e sempre uma maioria boa, o regulamento tem sido mantido. Não é nenhuma novidade o clube que fica fora nesse momento, por causa do jeito do regulamento, ter votado a favor da manutenção. Nós tivemos um ano atípico também, porque as 2 equipes que subiram, Novo Horizontino e Ponte Preta, se classificaram para as oitavas de finais, o que não é uma característica no Paulistão. São raras as vezes que os clubes que vêm de acesso à Série A2 e à Série A1 disputem as oitavas de final. Agora, o regulamento, quem faz são os clubes. Eu entendo, pela forma de disputa que nós temos, pelo sucesso que é o campeonato, a decisão dos clubes foi acertada. Mas se ano que vem quiserem mudar, vamos mudar, vamos entender o que é que acontece com um campeonato que leva para as oitavas de finais equipes classificadas de outra forma. Presidente, os 4 grandes de São Paulo recebem valores estratosféricos para a nossa realidade, só para disputar o Campeonato Paulista, e isso é uma conquista do senhor
Nesse ponto eu lhe cumprimento por ter transformado o Paulistão num campeonato rentável e muito forte para os times da Série A, dos 4 grandes, porque sem os 4 grandes não tem campeonato, essa que é a realidade. Então eu queria ouvir do senhor, para quem defende o fim dos estaduais, do jeito que é o Campeonato Paulista, os outros não conseguem acompanhar. Isso é praticamente inviável hoje, os estaduais jamais vão acabar. Eu não estou dizendo que eu sou favorável a isso, estou perguntando. Eu também não. Os estaduais jamais vão acabar ou eles rapidamente têm que ser absorvidos por um calendário melhor que fortaleça as principais competições e deixe os estaduais como seletivas? Qual a sua opinião, por favor? Por mim, não vão acabar. Eu te dou 2 ou 3 motivos muito fortes. Primeiro, nós somos um país continente. O estado de São Paulo é do tamanho parecido de França, Espanha, maior que Portugal, é um pouquinho menor que a Alemanha. O Brasil é um país continente, com educação, com poderes e com formas diferentes de se viver, com formas diferentes de possuir dinheiro para investimento. E nós temos grandes clubes em cada estado que precisam de títulos para que o fomento naquele estado continue existindo. Remo e Paysandu precisam de grandes campeonatos para poder disputar títulos. Mesma coisa no Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. Em cada estado desse, Goiás, a gente precisa ter um estadual para que clubes disputem títulos. Nós temos 700 clubes profissionais no Brasil. Nós temos 60 clubes com calendário anual garantido, séries A, B e C. Só que o fomento do futebol brasileiro não vem desses 60 clubes. Vem também deles, mas principalmente da oportunidade que dão outros 640 clubes do jovem poder sonhar, do jovem poder praticar futebol e ser descoberto, e virar um talento, virar um craque, e virar um atleta de seleção brasileira. Nós não podemos cair no erro do basquete. E na minha época, nós tínhamos grandes clubes no Brasil inteiro praticando basquete. Clubes sociais praticando basquete. Hoje, são empresas, nós não temos um campeonato brasileiro nem estadual forte, e nós estamos sumindo do cenário internacional. O vôlei caminhou da mesma forma, priorizar a seleção, priorizar um campeonato nacional, e nós já estamos deixando de ser líderes nas competições, inclusive de base. Eu acho que nós temos exemplos muito fortes, muito claros, para que a gente não cometa esse erro de achar que o estadual não é importante. O estadual é o pulmão do futebol brasileiro. Ouvindo essa declaração do presidente, eu acho que ele concorda com o Pretzel, então, que vem batendo no aqui calendário. E no calendário de pelo menos aí umas 8 divisões. 8 divisões com 20 times em cada um. Exato. 200 times, dá pra fazer. E se o Reinaldo for eventualmente no futuro presidente da CBF, quem sabe colocar a mão na massa pra isso? Porque hoje eu não acredito no trabalho do Edinaldo por lá. Eu falo por mim. Sim. E aí eu não sei se o presidente concorda que talvez umas 10 divisões nacionais, uma vez que nós temos 700 clubes, caberia isso no calendário sem acabar com os estaduais, né, presidente? Mas não há rivalidade. Se você fizer 10 divisões nacionais, você vai ocupar um espaço no calendário e não vai ter rivalidade. A única competição regional que é um sucesso é a Copa do Nordeste. Porque o Nordeste tem uma rivalidade entre eles. Quantas vezes vocês já viram Minas, Rio Sul, e os clubes entrando com times reservas para jogar? Porque o torcedor não tem rivalidade, o torcedor não vai ver uma Sul-Minas, um jogo Cruzeiro e Inter, Cruzeiro e Curitiba, Cruzeiro e Figueirense. Não, o senhor tem razão.
Pode não Sabe? ter, pode Então, não ter rivalidade. A mas- rivalidade existe no estadual. Não, eu concordo. Pode não ter rivalidade, Mas mas, vai ter pelo menos calendário. vai ter calendário. Quer dizer, é melhor às vezes não ter uma rivalidade numa série, sei lá, F. A Portuguesa, mas o clube Santa tem- Cruz, é, o Joinville, o Paraná, Paraná, não tem o que jogar, mas presidente. aí o clube Isso tem o não- que jogar, né? Isso não dá. Se tivesse uma divisão nacional, eles teriam pelo menos mais 38 jogos pela frente com o calendário pronto. Esse eu acho que tem que ser um debate grande também, presidente. Não, o debate eu sou favorável. A discutir eu sou favorável. Tem uma coisa que não conserta no futebol. É a incompetência de dirigente. Tem muito clube que não está no lugar que deveria estar porque foi maltratada por administrações anteriores. Isso é verdade. Vai chegar uma hora que vai ter que fazer 40 divisões para premiar o incompetente. Eu sou contra. É verdade. Esse é um bom ponto, Xandão. Mas, então, O presidente o engoliu Paraná, agora. Não, não engoliu não. Isso é um debate, viu? É um debate. O Paraná afundou por culpa disso. Você tem razão. Isso o presidente tem razão. É. O Santa Cruz é uma força gigantesca. Imbris. Ele também tá mal. É isso. Agora, eu não posso fechar as portas para esses clubes tão tradicionais. Claro. Mesmo com o surgimento de clube empresa aí que a gente está vendo um monte de clube aparecer sem torcida Verdade. e sem apelo. Isso também é verdade. É. Mas, presidente, o senhor trouxe um argentino para comandar a arbitragem de São Paulo. O senhor está satisfeito com a arbitragem e com o trabalho dele? E ao mesmo tempo eu faço uma observação para o senhor. O Patrício Lustô é um cara secreto? Ele não dá uma declaração, presidente. Não tem nenhuma entrevista com ele, nenhum esclarecimento sobre a arbitragem, presidente. Por favor. Eu acho que o Patrício Doutor não é secreto. Eu acho que a gente pode cobrar o Bernardo Itri disso. Porque qualquer um de nós na Sobrou pro Federação Berna. Paulista de Futebol só fala se o Bernardo deixar. O Reinaldo, o Mauro, o Patrício. A pergunta para a Ana Paula que saiu. A gente só fala quando o Bernardo autoriza. Então essa é uma pergunta que eu vou fazer para ele também. Ele não é secreto, é de muito diálogo, de constante presença na federação, de falar com todos. Ele integrou muito a comissão de arbitragem com a Federação Paulista de Futebol e nós estamos satisfeitos com o trabalho dele, como a gente está satisfeito com os trabalhos dos dirigentes da arbitragem anteriores. Mas a arbitragem tem ciclo. Acreditem em mim, não pode ter um dono eterno, porque vira uma ação entre amigos. E a arbitragem tem que ser muito profissional e muito racional. Trabalha quem está bem, não trabalha quem é amigo. O Sérgio Corrêa da Silva é ouvidor da federação, presidente? É isso mesmo? Ele é o contato dos clubes e responde tecnicamente todas as reclamações de todos os clubes. Tira dúvidas quanto à interpretação da regra, dos lances. Como nós temos todas as partidas profissionais transmitidas, ele tem imagem de todos os jogos para poder analisar as decisões dos árbitros e responder tecnicamente a todos eles. Este Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Falando sobre arbitragem também, o Patrício Lustô é secreto, né? Argentino que comanda a arbitragem de São Paulo nunca deu uma declaração. Está na hora de se apresentar também para a gente saber as suas ideias e também os seus critérios em relação a escalas e escolhas de arbitragem. Lembrando que haverá ainda a segunda parte da entrevista do Reinaldo aqui no canal. Ele deu entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes para mim e para o João Paulo Capelanes. É isso. Canal Prédio CFC no YouTube, dê like por favor. Um grande abraço e até a próxima.